Fala pessoal, Eduardo Mesquita aqui. Quem é o Eduardo Mesquita? Deixa aqui nos comentários. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as minhas influências, mas principalmente de uma única pessoa que esteve no Flow Podcast, deu uma entrevista assim maravilhosa, mais de 3 horas de conversa. Assim que eu gosto, conversas longas, profundas, onde você consegue se aprofundar em determinados assuntos. Não gosto muito de podcast aí de 1 hora e meia, não. Para mim, podcast bom é de 3 horas para cima. São excelentes. Mas antes de começar, claro, deixa o seu like aqui, gostinha, inscrição no vídeo e assim por diante. Ajuda aqui, estou fazendo vídeos interessantes para vocês sempre. Compartilhe com os amigos e vamos fazer esse canal crescer. Pessoal, vamos lá. Eu trabalhava numa área completamente diferente de mercado financeiro, finanças, mas tiveram pessoas super relevantes que me fizeram dar uma mudança de um giro de 180 graus na minha carreira e seguir para a parte aí de mercado financeiro, economia e assim por diante. O primeiro deles, eu já até comentei em algum vídeo tempos atrás, foi o Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi foi o autor de diversos livros relevantes em finanças, como por exemplo Investimentos Inteligentes, Dinheiro, os Segredos de Quem Tem, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Mais Tempo, Mais Dinheiro e assim por diante. Focado 100% na questão de finanças, educação financeira. Foi ali que eu comecei então a ter interesse por esses assuntos, mas o que de fato me fez gostar e querer me aprofundar no assunto de economia foi uma outra pessoa. Ali o Gustavo Cerbasi foi mais para quesito do que eu faço com o meu dinheiro, como me organizo e claro, trouxe ali um gosto muito grande por isso, mas na questão de economia foi o Ricardo Amorim. Ricardo Amorim, ele é economista, ele já trabalhou em diversos bancos internacionais e principalmente onde eu conheci ele foi num programa da Globo News chamado Manhattan Connection, um programa que ficou no ar na Globo News durante muitos anos, se eu não estou enganado, aí mais de 20 anos no ar. O Ricardo Amorim entrou no programa no meio do caminho aí, ele ficou em torno de acho que 10 anos, coisa do tipo, não lembro agora de cabeça, também não é relevante, mas passava então esse programa na Globo News, depois o programa acabou saindo do ar na Globo News e acabou indo para a internet, mas se eu não estou enganado, o Ricardo Amorim não continuou nessa segunda fase aí do programa. Mas enquanto o programa estava na Globo News, assistia principalmente quando eu não estava na faculdade, religiosamente todo domingo, e depois que eu entrei na faculdade, aí as coisas acabaram. Sabe como é que é? Na correria de faculdade você não tem tempo para muita coisa, o tempo que você tem você quer descansar, dormir, e o programa como passava todos os domingos às 11 da noite, aí fica complicado. Aí para quem tinha que acordar cedo, como eu acordava ali na casa de 5 da manhã, às vezes um pouco antes, aí ficava completamente inviável. Mas o que falava no Manhattan Connection? O Manhattan Connection era um programa onde mesclava ali uma pitada de cultura, mas aprofundamento significativo nas questões política, econômica e geopolítica ao redor do mundo, claro, focando ali muito na questão dos Estados Unidos, até por isso o nome Manhattan, porque todos ficavam lá nos Estados Unidos, mas focando em questões de Oriente Médio, Europa e assim por diante. E o Ricardo Amorim, por mais que seja economista, ele tinha diversos comentários ali super relevantes de questões geopolítica, como isso poderia afetar a economia e também com previsões que muitas vezes acabavam sendo confirmadas, né, no futuro. E cara, aí de fato eu fui gostando ali de economia, vendo como essas outras questões acabavam se interligando com a economia e como interferia isso. Mas aí falando então diretamente do Flow Podcast, a entrevista que ele deu, vou colocar aqui o link nos comentários. Pô, foi sensacional, ele abordou ali diversos temas também, junto com o Igor e com o host do Critique, não lembro o nome da pessoa agora, acho que é Diego. Foi um programa muito bacana, mas o que eu
me alertou aqui para falar sobre o programa é porque ele fez previsões ali bem aterrorizantes com relação ao futuro e essas questões de briga geopolítica que estamos tendo nesse momento entre Rússia e Ucrânia. Porque, de fato, o mundo não vai ser o mesmo depois dessa invasão da Rússia na Ucrânia. Afinal, temos ali na Ásia a questão da China com Hong Kong, Taiwan, que são territórios da China, mas não seguem as políticas comunistas do governo chinês. A China pode ter observado esse movimento da Rússia com a Ucrânia, viu que os Estados Unidos, Europa como um todo, ninguém interferiu de maneira proativa, fortemente, de maneira direta, e pode ser que a China esteja só numa contagem regressiva para fazer o mesmo com essas regiões que ela quer dominar também. Além disso, ainda na questão Rússia-Ucrânia, a Europa ficou completamente dependente do fornecimento de gás para a Europa. Ou seja, a Rússia ficou completamente dependente do fornecimento de gás. Vamos lá. A Europa ficou completamente dependente do fornecimento de gás da Rússia. O próprio ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia alertado isso. Mas Trump deveria ter alertado isso não só pela questão do gás, mas porque o Trump é um cara mais nacionalista, que gostaria de crescimento de emprego nos Estados Unidos, menos dependência de cadeias produtivas fora do país e assim por diante. Entretanto, ele estava certo com esse receio que ele colocava sempre na mesa dos países europeus. E, de fato, com essa guerra, o mundo tem percebido que, poxa, eu não posso ficar refém de um único país, ou de um país muito distante, ou de um país que nem é tão amigo assim. Então, o Brasil tem muito a se beneficiar. Tem um outro podcast que eu vou me aprofundar com mais detalhes num próximo vídeo, que foi a entrevista do Paulo Guedes lá no Flow também, onde ele fala um pouco sobre isso, como o Brasil pode se beneficiar desse movimento de menos interiorização das cadeias produtivas, principalmente em países de mão de obra barata como China e assim por diante, né, Índia, etc. Mas focando aqui na questão então geopolítica. Isso está fazendo com que países revejam essas estratégias e pode ser que o que levou à prosperidade do capitalismo, que é a divisão do trabalho entre países mais eficientes, países que têm uma vantagem comparativa em relação ao outro país, ficasse com a produção desses bens, pode ser que isso não aconteça mais. Pode ser que o mundo escolha, por segurança, um país ou o seu próprio país que produza mais caro em detrimento de ficar na dependência de um outro país. E isso pode acarretar o quê? Um aumento na inflação, dado que se o custo está mais caro, isso vai ser repassado para o preço do produto e aí isso vai ter consequências econômicas duradouras, porque isso é uma mudança estrutural na questão ali da produção de bens. E aí isso pode fazer com que a inflação suba muito além do que costuma ser o normal e por conta disso as taxas de juros em países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, possa ficar mais alta do que costuma ficar. Então, onde nos Estados Unidos ali você tem uma taxa neutra de juros, ou seja, uma taxa de juros de equilíbrio em torno de 2, 2,5 e que esse ano que vem vai ficar superior por conta da busca de conter a inflação, né, pelo desenvolvimento de tudo que a pandemia causou, mas se isso de fato ocorrer, os meios de produção ficarem de fato mais caros de forma duradoura, essa taxa de juros, quando elas começar a cair, ninguém sabe onde vai parar, né? Já estamos aí em 3 e pouco nos Estados Unidos. Então vamos supor que vá a 5. Se essa taxa começa a cair, como eu mencionei, taxa de equilíbrio 2, 2,5, talvez ela volte para cair para 3,5, né? Já é uma mudança significativa, né? Embora para a gente pareça pouco, mas lá para os Estados Unidos é uma diferença relevante, né? E não só Estados Unidos, como países desenvolvidos. Acabei entrando no outro assunto aqui.
Mas, como eu comentei, podcast sensacional do Ricardo Amorim, 3 horas e meia, vale a pena ver. Se você acha um saco ver podcasts longos, poxa, tem a opção ali de você colocar na velocidade 1.5, 1.8, o que você preferir. Eu costumo ouvir aí 1.5 ou 1.8, 1.8 na maioria das vezes. Eu gostaria muito que o Netflix também tivesse a opção de pelo menos 1,25, porque às vezes é um saco, eu já não tenho mais paciência de ver filme na velocidade 1, principalmente que tem muitas partes ali que não geram nada, né? É só você ficar olhando para a tela e coisas que não vão mudar absolutamente nada nos filmes. Se alguém tiver contato aí do Reed lá da Netflix, manda essa sugestão aí para ele, quem é acionista aí, sei lá. E por falar em Netflix, tem um livro muito bom da Netflix que eu vou fazer um vídeo sobre ele também, que é essencial para quem é líder e pensar em novas concepções de liderança, liberdade para o colaborador, enfim, excelente livro que eu li recentemente. Mas esse não é o foco. Então, voltando ali pro podcast do Ricardo Amorim, ouça, você vai abrir sua mente com relação a muitas coisas. Ele faz críticas ali ao governo, elogia também as condições econômicas do Paulo Guedes, mas principalmente para quem tem interesse em questões políticas e geopolítica, como isso pode afetar o nosso dia a dia, eu acho que é um prato cheio para conhecimento e também para ficar antenado como essas questões podem alterar o nosso dia a dia, e não só o nosso dia a dia, mas principalmente o futuro do nosso globo como a gente conhece atualmente, com essa liderança dos Estados Unidos, que a gente acha que faz muito tempo que isso acontece, na verdade não, né? Os Estados Unidos aí tá à frente, sei lá, 150, 200 anos no máximo, e antes disso era a Inglaterra, antes da Inglaterra, há 400, 500 anos atrás, era uma outra potência. Se você tem costume de ler a Bíblia, você sabe que impérios ali no Oriente Médio, né, Itália, foram os grandes líderes do mundo em anos atrás. Então isso está em constante mudança. A cada 2, 3 gerações existem países que acabam dominando, e aí já tem muita gente que fala sobre a dominância da China em breve, que hoje já é o maior PIB do mundo. Então é de se ficar atento, e tudo pode impactar a questão dos investimentos em si. Então é importante estar de olhos bem abertos sobre o que está acontecendo no mundo. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o link aqui, então, da entrevista do Ricardo Amorim lá no Flow Podcast. Ricardo Amorim também tem página aí no Instagram, mas principalmente ele é muito ativo ali no LinkedIn. Gosto bastante do que ele posta por lá. Um dos caras mais influentes no LinkedIn. E esse vídeo não é patrocinado pelo Ricardo Amorim. Deixe seu like, faça seu comentário aqui, o que você achou. Um grande abraço e até o próximo vídeo.